Senhoras e senhores, respeitável público pagão, bem-vindo ao Teatro Mágico. Sinta-se à vontade. Cegos ou não, enxerguemos o fato de termos acessórios para a nossa oração, separados. Você importa da gente ir Não, falando pode. e correndo aqui? Isso, vamos fazer. Eu estou documentando o making-off, como vocês estão montando o espetáculo. Vida de ator é corrida, não é só no palco não, né, Fé? Quem dera fosse só estar no palco, né? Nós somos trabalhadores de teatro, essa é a diferença. Vocês são trabalhadores do teatro. Trabalhadores de E qual, teatro. vocês fazem parte de um grupo? Sim, nós temos Como que chama? a Associação Cultural Teatro de Pano era a nossa... a gente veio dela, né? Agora a gente está no Camaleoa Produções, que é a nossa nova casa. É de Campinas? É Campinas. Que a proposta do nosso trabalho, inclusive dessa peça também, tem muito a ver com a proposta do Museu da Cidade. É verdade. Então vocês são Essa memória, essa da valorização memória, da cultura popular. Vocês têm formação específica em teatro? Como que surgiu o teatro na vida de vocês? Eu surgi na companhia dela, com o teatro. É? Então ela que vai explicar como que surgiu. Eu comecei teatro, eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos era um projeto da prefeitura na época. Da prefeitura? Que os professores iam nos bairros, na verdade chamava Associação Amigos de Bairro, tinha umas casas e iam os professores lá, iam fazendo espetáculo. E que bairro que é? Eu comecei na Vila Padre Manuel da Nóbrega. Na Padre Manuel da Nóbrega? Fiquei lá com o meu primeiro professor de teatro, chamava-se Beto Frei. E que ano que foi? Cara, eu tinha 13, 14 anos, eu tenho 52, vou fazer 53, faz 30 anos, mais 40, quase 40 anos que eu trabalho com teatro. E lá eu me descobri e fui daí pra diante. Aí depois terminou esse projeto da prefeitura, aí a gente foi fazer, entramos, canta, que era a Federação Campineira, Federação Campineira de Teatro Amador em Campinas. E aí, a partir daí, a gente foi fazendo, foi vivendo só essa loucura do teatro. Eu nunca mais parei. Criei minhas filhas, tenho 2 filhas. Ah, você vive do teatro? Vivo exclusivamente de teatro. Exclusivamente. Trabalho só com isso. Tenho espetáculos infantis, adultos, oficinas. E como que foi sua formação específica? Você entrou para um curso só no palco? Minha formação não é autodidata. Acadêmica. Sim, minha formação não é acadêmica, mesmo porque na época que eu comecei nem tinha faculdade de teatro. A faculdade de teatro é uma coisa mais nova, né? E acho que logo depois depois surgiu, mas eu me formei nos palcos da vida, fazendo cursos, conhecendo pessoas, trabalhando, estudando sozinha, conhecendo os trabalhos. Depois disso, minha filha se formou em artes cênicas na Unicamp, também aprendi muito com ela, aprendo até hoje. A outra também, as duas são atrizes, foi para o lado do cinema.
fez audiovisual, especialização em direção de ator, em produção de cinema, trabalha com isso. Meu ex-marido também trabalha só com teatro, vive disso, agora trabalha mais filme também. E a gente vive de teatro o tempo todo, produzindo e trabalhando teatro, né? Porque não é só estar no palco, tem todo um preparo que vem antes, um preparo durante e depois, né? Você não para. O trabalho do teatro é um trabalho diário, é um trabalho... Todos os dias você tem que trabalhar o teatro, seja no palco, seja ensaiando, seja divulgando, seja vendendo aquele espetáculo, porque ali a gente faz tudo. A gente vende teatro, a gente vende o nosso trabalho. Então, E dá para viver do teatro? Dá. Em Campinas? Não é fácil, a gente vai se fuçando em tudo, né? A gente fuça em todos os meios, porque exclusivamente como atriz somente é muito complicado. Mas além disso eu dou oficinas de teatro, dou oficina de contação de história. A Martinha a Martinha é percussionista também, a gente trabalha com oficinas culturais, em hotéis, a gente faz tudo em relação ao teatro, a gente trabalha em várias facções, né? A gente está em vários lugares, não só aqui no museu, é um projeto que a Adriana montou, muito legal, essa movimentação dos museus, né? Tirar essa ideia de que museu é só lugar para ver coisa antiga, trazer a população para ver o museu vivo, né? Que é um museu com arte viva, com arte cotidiana, com essa arte contemporânea, né? Essa mistura da arte contemporânea com as coisas antigas. Então isso é bonito de ver, essa mudança. Eu acho que todos os museus deveriam ser assim. Em Buenos Aires, minha filha morou lá 9 meses. Ela disse que os museus lá são verdadeiros teatros mesmo. As pessoas frequentam o museu como se fosse uma coisa que já está na personalidade. Eles vão ao museu porque sabem que lá vai encontrar espetáculos, shows, além de outras coisas, né? Sarais de poesia, tem um monte de coisa que vai. Que chega agora acha que teatro é estar na frente das câmeras ou então no palco para ser a estrela, né? Na verdade, teatro é isso aqui, ó. Você chegar 2, 3 horas antes do teu evento, montar o cenário, se adaptar ao local, que nem sempre é palco, muitas vezes é como aqui no museu, né? Que é Espaço público, que é um espaço público, que é um espaço mais não foi preparado para a cena, né? Mas que, como grandes improvisadoras que somos, teatro é a arte do improviso, teatro é a arte do adequar, ele se adequa a tudo. Se não for assim, a gente não consegue. Vocês fazem teatro de rua também? Teatro de rua, a gente tem um espetáculo que a gente vai fazer agora, não sei qual dia, se chama Lenda do Boi Falou. É a nossa única lenda regional, né? Que foi um resgate, né, dessa história que a gente fez há mais de 15, 16 anos atrás. Foi um projeto aprovado pelo MINC e a gente levou esse espetáculo para muitos lugares. É a história do boi de Barão, que falou que na Sexta-feira Santa não podia trabalhar. Na época da escravidão. E ele é todo em literatura de cordel, com música ao vivo, é um espetáculo bem bacana. Tem uma coisa que é difícil nessa cidade, é apoio para artista não global. O artista deveria ter iniciado, não é fácil não.
Dona Quantos Baratinha. atores mesmo? 2, São né? duas mulheres. Nós somos em duas. A Martinha faz a Dona Baratinha e eu faço a Abelilda, que é a que costura a história, que é uma abelha fofoqueira. Faço um bode caipira, um burro francês, um boi nordestino, um boi do Maranhão e um rato que ele é mano, ele é popular, é um ratão popular, ele é da comunidade. Ele é da comunidade. Vem cá, então parece que essa peça foi criada por quem? Por mim. Porque eu tô vendo personagens que eu não conhecia aí. Não, os personagens, na verdade, da Dona Baratinha é o boi, o burro, tem o ratão. Depende de onde você lê, né? Mas quando eu criei esse personagem, na verdade essa peça, a adaptação dela foi feita, a primeira versão, eu acho que em 88, 89, só que ela era com 7 personagens, 7 atores. Aí agora, no ano passado, em 2014, eu readaptei para 2 personagens. Continua com 6 personagens e 2 atores fazendo. Então a autoria da adaptação é sua? É minha. A autoria e a direção é da Camila Gnatti. A direção musical é da Marta Jardim e a direção geral do espetáculo e concepção do cenário é Camila Gnatti. Nossa, a população, classe média, a classe popular, que nem a gente diz, né? Mas quem frequenta teatro, infelizmente, não são as pessoas menos favorecidas. Por falta de dinheiro mesmo, né? Por Falta de dinheiro. de dinheiro, que hoje você vai... Então, mas aí os teatros de Campinas estão funcionando ou eles são ocupados por grupos de fora? O Teatro de Campinas, não funciona. Tem um edital agora, né? Que a gente participa, anual. É um edital anual que você manda a sua proposta e já consegue as datas. Mas, infelizmente, Campinas ainda Tem é uma poucos cidade... teatros. Tem, além de ter pouco espaço, a população não prestigia muito o grupo. É o grupo da cidade, né? Eles preferem grandes produções vindo das telas da TV, né? Se você está na mídia, você tem público. Se você não está na mídia, você não tem público. A questão da formação do público, né? Que passa pelo mundo escolar mesmo, pelas universidades. A cidade de Campinas é uma cidade muito elitizada, né? Então, mas ao mesmo tempo que ela é isso, ela mostra outros lados. Esse museu aqui, por exemplo, mostra o foco no popular, nos que não aparecem, nos que estão fora do foco, né, fora do eixo. A gente levar o teatro para as pessoas menos favorecidas. Por exemplo, a campanha de popularização do teatro, que faz espetáculos que normalmente você pagaria em São Paulo para assistir 20, 80, 100 reais, 60, Campinas faz a R$15. 15 reais. Preço único. Quando que é essa campanha? Ela começa dia 9 de janeiro e vai até 9 de fevereiro, ou alguma coisa desse tipo. E são espetáculos que estão na mídia aí, que está atuante em São Paulo, Minas, sul de Minas, na região. Grandes companhias de teatro, grandes espetáculos a R$15. A gente fica um mês. A média de público que passa pelo teatro é de 25, 30 mil pessoas. Olha que legal. É uma campanha... Vocês participam? Participa há muitos anos. Ela já está, é a 30ª, se eu não me engano, eu não lembro. Você lembra? A 32ª campanha? 31ª campanha de popularização do teatro. Então, mas o seu grupo participa? Participa. A gente vai estar eu vou estar estreando um espetáculo, se Deus quiser agora, um adulto. E entro com Dona Baratinha também. Muito legal. Não é da aula de leitura, é da aula de contação de história. Aí a criança chegava inibida dizendo, mas eu não sei contar história. Eu falei, não sabe contar história? Não, professora, eu não sei contar história. Eu falava, então vamos lá, vamos conversar. Então depois a gente aprende a contar história, mas vamos conversar primeiro. Que hora você acordou hoje? Eu acordei tal hora. O que você fez? Eu fiz isso. Conversou com sua mãe, o que? Isso, aquilo. Como é que foi na hora que você veio da sua casa pra cá? O que você viu? Isso. Eu falei, pronto, você acabou de me contar uma história.
Uma história real, uma história da sua vida. Então a sua oficina é isso, você ensina as crianças a contar história, é isso ou como é que é a Eu proposta? desperto nelas o interesse pela contação de história, pela leitura, pela arte mesmo, da arte da contação de história, que é uma... que na verdade, o que você faz? Nada mais, nada menos do que relatar. Você começa com a criança despertando a vontade nela disso, para depois ela sentir vontade de pegar um livro, ler o livro, ver a história, fazer uma história com as... Tem várias formas, né? Várias coisas, várias técnicas que a gente usa de... eu falo uma palavra, banana. Aí o outro fala macaco, o outro fala jabuticaba, o outro fala floresta. Então tinha um macaco que gostava de banana, numa floresta ele só tinha jabuticaba. E aí ele encontrou o quê? Um lenhador. E o que o lenhador fez? O lenhador ensinou para eles que jabuticaba era boa. Isso, e daí vai virando uma história, vão criando, é uma roda. E você trabalhou em que redes? Eu, na verdade, trabalhei em Hortolândia num programa lá chamado Escola Viva, e com crianças. Era uma tenda que tinha, eram vários espaços sendo ocupados, com vários contadores de histórias, várias oficinas acontecendo, e a minha era contação de história para criança e para educadores. Então eu trabalhava com a criança e depois trabalhava com o educador. O que eu trabalhei com a criança, eu sabia que dava certo. Dava certo? Eu ensinava para eles como eles deviam desenvolver isso com as crianças deles. Dava certo? Dava sim, deu muito certo. Infelizmente A avaliação como é que era dos educadores? A avaliação dos educadores ótimas, eles adoravam, porque na verdade eu não chegava lá e me vestia de contadora de história e contava a história para encantá-los. Porque isso muitas vezes, quando você chega e mostra o teu trabalho, a minha experiência como contadora de história, eu chego lá e falo e conto a história. O educador fica um pouco mais inibido. Por quê? Porque ele não tem esse know-how. Tem a formação teatral. Ele não tem esse know-how. Então ele se sente, ao invés dele se sentir mais à vontade para contar, ele fala, poxa, eu não conto porque eu não sei fazer o que ela faz. Então eu trabalho com os educadores as ferramentas que eles têm. Quais as ferramentas? Então você pode dar um curso sobre isso. Sim, essa é a minha formação em contação de história. Eu capacito o educador com as coisas que ele tem, com as suas capacidades. Para ele desenvolver essa habilidade. Para que ele desenvolva dentro da sua capacidade. Uns gostam mais de cantar, outros gostam mais de falar, outros gostam de desenhar. Então contar história não é só com fala. Você pode contar história através de muitos outros artifícios. No Bumba Meu Boi usa muito essas fibras no chapéu. É verdade, por isso que eu me lembrei já da cultura popular, né? Por isso a folia de reis também tem, né? E o Festa do Divino. Tudo isso. As bandeiras dos bandeirantes eram bandeiras por causa disso, do estandarte. Isso mesmo. Olha que chique! E o espetáculo já é todo moderno. Isso aqui é o som? É o som.